Ousarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Eu marquei um encontro com Deus aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Setenta e sete. Queres neste mundo ser 77. Guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos apenas, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato
com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Graças a Deus. Vamos receber o pastor? Nascimento. Fazer uma leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os desígnios e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos teus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens bons, nem converso com homens humilhados. Tenho aborrecido a figuração da feitura, não me ajusto com os ímpios. Lavo-me as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Para suplicar com a voz de louvor e cantar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória. Não olhas a minha alma com a pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há maledicência, e cuja mão direita está cheia de poder. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, na congregação. Louvarei ao Senhor. Amém. Salmo muito maravilhoso. Eu aqui fala muito com ele. Esse salmo, sendo muito mesmo. Às vezes os irmãos têm sugestão, depois de nós, né? Vamos ver. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, nós iremos ter uma força para atender nosso Senhor. Como nos deu cada um de cada um de obrigado cada um que veio para atender nosso Senhor. Se não puder vir, obrigado, Senhor. Podemos cada um. Ajuda, Senhor. O pastor, a palavra que nos põe em toda a necessidade, mais obrigado, Senhor, para a palavra, e que traga a mas muito obrigado por nós estarmos na tua presença. Fique conosco, nesse trabalho. Eu te louvo, Jesus, integralmente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, paz do Senhor, meus irmãos. Nós então vamos cantar mais um hino para recolhermos a oferta e depois nós já estaremos meditando na palavra do Senhor. Nessa noite nós vamos pensar um pouco quando Israel chegou ali no Monte Sinai. E foi muito oportuno até essa leitura, porque desde o Salmo 15 vem se perguntando: quem habitará no santo monte do Senhor?
aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade. Vamos cantar 75. É um hino que fala sobre a questão de vitória na tentação. Então nós vamos entoar esse louvor, 75. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém? Esse hino contém alguns conselhos, né? É um hino até com uma letra muito diferenciada dos demais hinos que nós cantamos. Ele aconselha ao crente não ceder na tentação, colocar-se numa posição de nobreza quando ele enfrenta com coragem o pecado, dominando especialmente o mal que há em nós. E ele diz que Deus livra de uma queda fatal quem faz assim. E aí ele fala dessa questão da palma, né? A vitória na palma, assim, ó. Vitória. Em Jesus tens na palma, a palma da vitória. Quer dizer, a palma da vitória não é o aplauso, né? É o vitorioso que levanta as palmas, né? Até por sinal, quando a gente fala palmas na Bíblia, nem sempre é aplaudir, não, né?
é as próprias palmas mesmo, as mãos levantadas, né? Há muita confusão com relação a isso, né? Até por sinal, quando a mímica do mudo vai falar palma, é desse jeito que faz, né? Do mudo, palma não é assim, é assim. É. Muito interessante. Aprendi isso com o pastor de Curitiba, o pastor Pimentel. Aprendi essa relação desse hino numa escola bíblica que eu fui. Mas, enfim, o hino tem muitos conselhos. Meus amados irmãos, nós vamos então dar prosseguimento ao nosso ensino, ao nosso aprendizado, ao que estamos, caminhando na forma de educação, e estamos analisando o povo de Israel, a jornada de fé que foi empreendido desde Gósen, passando por Ramsés, indo para Pi-Hairote, atravessando o Mar Vermelho. Antes eles tinham acampado também em Sucote, né? E depois desceram pelo deserto de Sim, até chegar em Mara. Depois de Mara, vieram para Elim. Em Elim, eles acamparam depois em Refidim. E Refidim é onde nós paramos, embora aqui eu abri um parêntese, e nós saltamos no último estudo, porque a pergunta é: o Senhor está entre nós ou não em Refidim? Então, essa presença do Senhor, eu respondi no último culto de terça-feira, que é a mais importante de todas as nossas relações. Sem a glória do Senhor, a igreja será meramente um encontro de pessoas sem uma finalidade, digamos, espiritual. O que faz a diferença é a presença de Deus. É a presença de Deus. E eu disse também que a presença de Deus hoje não está circunscrita ou confinada, a um templo religioso. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Hoje Ele veio morar em nossas vidas, depois que foi rasgado o véu do templo. Aquele véu representou que Ele não estaria mais ali, naquele santo dos santos, mas o véu rasgado fala do corpo de Cristo que abriu-nos um novo e vivo caminho. Então, nós sabemos que o Senhor veio morar em nós. E Paulo disse: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que nós não podemos destruir o templo de Deus que somos nós? Nesse corpo, o corpo que você tem é a habitação de Deus hoje. Essa é a realidade mais estupenda que eu vejo na Bíblia. É a realidade mais, eu diria, extraordinária, fantástica. Nós somos morada de Deus, Deus habita em nós. Então, logo o meu corpo já não é mais meu. Paulo chegou a dizer:
não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou. Obviamente que quando nós vamos chegando aqui ao capítulo 20 de Êxodo, nós vamos ver que vamos ter uma preparação, no mínimo cerimonial, digamos, uma preparação para uma aliança que Deus vai revelar ao povo de Israel. E essa aliança são os 10 mandamentos. Na verdade, nós falamos 10 mandamentos, mas não é assim no original. É decálogo, né? Ou seja, 10 palavras. As 10 palavras que Deus diz a Moisés foram registradas em tábuas, então o decálogo. E Israel ali, Deus revela a eles 3 leis que regulamentaria a aliança. Essas leis são classificadas como leis morais, leis civis e leis cerimoniais. Então, não só perpassa o capítulo 20, mas vai do capítulo 20 ao 38, é isso? Quando ele desce do Monte Sinai? 40, né? Isso. Isso mesmo. Vem todo estes capítulos. São perpassados esses capítulos. Nesse interim, entre todos esses capítulos, acontece uma das mais piores aberrações que Israel comete, que, digamos, sem censura, né? É um bacanal. O bacanal é um termo, por isso que não aconselho ninguém chamar ninguém de bacana, né? É um termo que é uma relação sexual coletiva, de grupo. Eles cometem um pecado abominável a Deus, quando eles fazem o bezerro de ouro, né? Então, isso aparece no 33, não é isso? Não, 32, bezerro de ouro está lá. Mas eu só estou dando uma visão assim para nós entendermos. Porque quando nós chegamos aqui no capítulo 19, que é Israel chega ao Monte Sinai, é bom nós voltarmos, antes de lermos, voltarmos lá no capítulo 3. Tá? Então, é bom só dar uma olhadinha no capítulo 3. É Moisés que está no Monte Horebe. Né? E o sinal que Deus dá para Moisés é que eles voltariam a esse monte e adoraria a ele nesse monte. Né? Então, nós encontramos que Deus já havia pedido a eles essa questão de adoração, que vamos entender é uma das ocupações principais do povo de Deus, é a adoração. Os primeiros princípios para adoração a Deus
ela aparece então na lei, a lei moral. O povo foi exigido que eles adorassem no deserto. Então, dizendo um latim aqui meio rastaquera, porque eu não domino essa área, mas o modus operandi do culto ordenado por Deus a Israel estaria na lei cerimonial. Resumida aí dos capítulos 22, 23, enfim, que são os códigos dos sacerdotes, e que está extensivamente colocado no livro de Levítico. Parece para você um pouco estranho, e eu vou dizer para você, é mesmo estranho. E para quem lê a Bíblia, eu diria assim, numa linguagem bem nossa, que é o zagueirão da Bíblia, né? Se você passar por Levítico, você chega ao gol. Então, Gênesis, Êxodo, você até vai. Passou por Levítico, Levítico é o zagueirão da Bíblia, né? Está ali justamente para segurar você. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que passar Levítico. Mas como fica muito negócio de sangue, a gente fica até enjoado, né? É um derramamento de sangue. Então, são leis cerimoniais, né? Que Deus estaria regulamentando no culto. Porém, eu disse até por WhatsApp que as 3 palavras-chave da agora em diante, não sei se você observou, que eu coloquei como princípio, são essas: adoração, obediência, vamos ver se alguém lembra. Santificação, olha aí, o Prates leu, viu? Santificação, né? E você vai ver, né, que há essas 3 palavras importantíssimas. Por que eu coloco como princípio? Vamos entender, queridos. Eu estou fazendo uma abordagem aqui. Princípios são normas, são regras, são diretrizes. Princípio são observações que se fazem para se regimentar alguma coisa, para se dar regime. Então, Deus estaria estabelecendo princípios de adoração, princípio de obediência e princípio de santificação. Alguém diz que os princípios mais relevantes para nós são os de obediência. Deus não quer uma adoração nem uma santificação sem obediência. O que rege a vida moral, o que rege a vida social, civil, o que rege a vida é a obediência. Se eu não estabelecer no meu relacionamento com Deus princípios de obediência, eu não terei como caminhar com Deus. Bem, talvez você está olhando assim e pensando, Pastor Nilson, mas aonde o senhor quer chegar? Bom, vamos analisar. Primeiramente, vamos ficar de pé e ler o capítulo 19 de Êxodo, pelo menos inteiro. 19 de Êxodo. Aí diz assim, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, quantos meses? Isso. Chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Sabe quanto tempo eles ficaram nesse acampamento aí? 1 ano. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor chamou
do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para mim? Agora, se me obedecerem fielmente, olha só, a palavra obediência vem primeiro aqui, tá? Se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão um tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdote, aí fala da santificação, e uma nação santa. Então, primeiro obediência, depois santificação. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor lhe havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. Estarão prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte, de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animais, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: desça e alerte ao povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça
e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não deve ultrapassar os limites para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Amém? Pode sentar. Dá até medo de ler, não dá? Sabe, meus irmãos, Israel cometeu 4 pecados no deserto. E Deus não queria acender a sua ira. Acho muito engraçado a colocação do verbo para a ira de Deus. Acender. Leia aí Números 32 e 13, que você vai ver essa palavra acender. Vai ver que ela acendeu um dia, 32 e 13. Quem achou pode ler. Números 32, 13. É isso que você está lendo? O Senhor estava avisando. Até chegar esse acender, Deus disse: olha, eu sou Deus zeloso. Eu não quero fulminar ninguém. Para se aproximar, precisa se santificar. De tudo que você vai observar, é que o povo pecou 4 pecados que Deus não gostou mesmo. O primeiro deles chama murmuração. O segundo chama-se rebeldia. O terceiro se chama incredulidade. E o quarto se chama idolatria. Eu diria que esses 4 pecados são pecados que nós devemos observar muito para nós não nos aproximar com o coração assim diante de Deus. Santificar é observar se o nosso coração não anda reclamando, se o nosso coração não é rebelde, se o nosso coração não é um coração incrédulo ou que desiste fácil, não acredita, então desiste. Vamos substituir incrédulo por desistência. Ou se nosso coração é idólatra. Mas vamos analisar um pouco. Murmuração, irmão. É gostoso andar perto de gente que só vive reclamando? Se a gente não aguenta. Você convive com uma pessoa que só vive reclamando. Reclama de tudo. Como é que a pessoa reclama de tudo? É quando ele vê defeito em tudo. Reclamar é ver defeito. Ele vê defeito no pastor, ele vê defeito na igreja, ele vê defeito, sabe? Ele vê defeito em tudo. Então, falando um pouquinho mais alto lá em cima, né? Então, Nicolas, dá um jeitinho lá. Tá. Então, senão é eu que já vou reclamar. Então, a pessoa que vê defeito em tudo, ela acredita que nada está certo.
Nada está certo. Agora, imagine você, um deserto, só para Deus alimentar aquele povo. E o povo ainda reclama. Imagina você, se isso não for um pecado grave. Mas qual é o problema? É que a murmuração ela é um vírus. Ela contagia. Ela contagia. O que Deus não queria? Que o povo todo virasse um povo reclamão, né? Então, o que você está querendo? Que evite que se espalhe isso. Porque é uma tendência mesmo. Acredito que foi assim que começou com o povo, lá em Êxodo capítulo 14, né? Nós já vimos isso, mas é bom voltarmos, 14, versículo 11, lá, ó, né? Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer nesse deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Olha só, já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de sermos escravos dos egípcios, antes é melhor ser, eles preferiam ser escravo do que livre. É? Então, eu acredito que aqui está o nascimento do vírus, né? Imagine, caminhar, ai que dor no pé. Olhar para o sol, ai que calor. Comer o maná todo dia, já estou enjoado dessa comida. Ah, Deus, começou, né? Então, esse foi o primeiro pecado, né? De reclamar. Você já viu aquela criança que ganha um presente e depois joga fora porque não gostou? Você já pensou, quando você dá um presente para uma criança, ela fala assim: eu não quero. Não dá vontade. Então, é um pecado, né? É um pecado que ofende. Quer dizer, se você dá um presente para uma criança, ela faz assim, reclama, murmura, eu não quero esse, esperninha, eu não quero. Eu já vi isso dentro do supermercado, sabe? Eu dou graças a Deus que nossas filhas nós educamos assim de um jeito que eu já saía de casa quando ia para o mercado, né? já dava a lei e os mandamentos, os princípios, as regras e as normas, né? Já prescrevia ali tudo no coraçãozinho delas. Olha, não faça isso. Então, o que Deus está fazendo? Ele vai ao Monte Sinai preparar o povo para andar com ele. Eles vão formar uma nação. Ele não quer uma nação de pessoas que reclamam, de pessoas que vivem murmurando, né? Eu acredito que nós somos uma igreja lavada nesse pecado, irmão. Eu acredito. Eu quero crer, irmãos, que nós somos santificados do pecado da murmuração. Então nós cantamos aqui: pecado, tentado não cedas. Não, ó, vira o coração para reclamar, irmãos. Pense. Seja fiel. Se é o que está comendo, se é o que está vestindo, dê graças a Deus. Põe no teu coração isso, de sempre ser agradecido. Vamos a outro pecado. Antes de entrar nesse monte, Deus não queria a rebeldia no meio deles. Rebeldia. O que rebeldia é?
Rebeldia, irmão, está ligada à revolta. Toda pessoa rebelde é porque é revoltado. Sabe aquela pessoa revoltada? Não quero mais saber disso, não. O revoltado é o rebelde. Né? A rebeldia, irmão, ela está ligada ao passado. Ou a algo bom, ou a algo ruim. Né? Quer ver como uma pessoa é rebelde? Quando ela já teve um padrão de vida, entendeu? Num nível razoável, e ela cai o padrão de vida dela. A pessoa fica revoltada. Por que acontecem as rebeliões? Por que acontece das pessoas ficarem revoltadas? No caso do Brasil. Eu não sei, mas o padrão de vida brasileiro, antigamente, né, Nascimento, o sonho de consumo, acho que a Margarete também pode falar isso, enfim, outras pessoas, era ter um carro, telefone e uma casa. Isso era o sonho de consumo de qualquer pessoa. Parece-nos que existe um espírito no Brasil para frear as pessoas dos seus sonhos, dos seus desejos. E diz que o brasileiro é um povo muito tranquilo, não é de fazer revoltas, nem de rebeliões. Até onde isso é verdade, sinceramente, eu não sei. Mas a pessoa é revoltada mesmo, é porque, na verdade, ela não tem nada. Tem gente que não tem uma casa própria, não tem um carro. Tem gente que não consegue fazer 2, 3 refeições num dia. 2, 3 refeições. O que Deus estava dando para esse povo? Estava dando uma terra que manaria leite e mel. Terra abençoadíssima. Por que eles tinham que ficar revoltados? Deus estava fazendo milagres, abrindo o mar vermelho, suprindo eles de alimento, roupa não faltava, sombra no deserto. E Deus está preparando esse povo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque rebeldia, ela também é um vírus. O que nós temos hoje? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3 e veja o que você tem. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Agora, quem pode ler a próxima frase? Com quantas bênçãos? O que você tem? Todas as bênçãos em Cristo. Você pode citar ao menos uma bênção que você tem em Cristo? Ser liberto do pecado. Quer mais do que isso, gente? O pecado não tem mais domínio sobre você.
Nós somos abençoados. Olha como nós somos ricos. Observe quão rico você é. Abençoado com todas as bênçãos. O que acontece ultimamente? Estão trocando um evangelho e fazendo nos cultos cristãos culto a Mamon, pensando as pessoas que Deus é o Deus da riqueza, que dá riqueza material, e cultua-se ao materialismo. Por isso que estão confundindo as bênçãos. Trocando as bênçãos que temos em Cristo por uma suposta bênção material. Deus nos abençoou não só com bênçãos materiais, mas com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Logo, todo rebelde, ele é insinuante. Qual é a primeira coisa que ele insinua? Insinua que Jesus não dá nada para ele. Se tem uma coisa que eu tenho vontade de dar de novo, né? Eu não posso dizer minhas vontades aqui, senão... Note você, irmãos, que esse insinuante, geralmente ele cria situação que leva você a perceber que o coração dele é revoltado. Isso faz mal. Aquele povo lá praticou o pecado contra Deus e eles se insinuaram, dizendo, lá no Egito, olha só, irmãos, nós tinha comida, nós tinha tudo, quer dizer, tem gente que chega a dizer assim, olha, se isso não for verdade, é melhor ir para o mundo. Calma lá, gente, isso é uma insinuação. O que o mundo tem para você? Mentira, engano, falácias. Por quê? Porque as coisas, se elas não estão do jeito que nós queremos, é porque nós não entendemos o jeito de Deus. Esse que é o segredo. Entender o jeito de Deus. O jeito de Deus, irmão, não é como o nosso jeito, tanto é que está escrito. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus são como os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E a tendência da rebelião, irmão, é sempre encontrar outro que está próximo para se juntar a ele, para se fazer um grupo, um coro com ele, para então fazer um grupo de rebeldes. Vocês já perceberam que coisa ruim se junta com coisa ruim? Vamos prestar atenção? Bêbado se junta com quem? Com bêbado. Rico só gosta de andar com quem? Com rico. O tribuloso só gosta de andar com quem? Com tribuloso. E o obediente vai andar com quem? Com obediente. O ungido anda com quem? Quem tem unção. É aí que talvez alguém diz, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu não acredito também que esse pecado nós temos aqui na igreja. Eu acredito que nós estamos sendo santificados pelo Senhor. Deus, Ele tem trabalhado muito na igreja para tirar o pecado de murmuração, para tirar o pecado de rebeldia, porque Deus
não quer isso. Quem faz isso aí, o Nascimento, é o Espírito Santo do Senhor. Eu acredito muito que essa é uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Nós vamos dedicar um tempo, e eu estou ainda fazendo algumas abordagens, minha abordagem foi longe, sobre a questão da incredulidade. Eu vou dedicar um estudo inteiro sobre a incredulidade, porque a incredulidade ela surte no meio do povo, dando a eles o síndrome de gafanhoto. Quando eles vão ver a terra, eles dizem assim: nós, perante aqueles gigantes, era como gafanhoto. Veja só, a incredulidade é isso. Ela diminui você diante dos desafios da vida. Ah, eu sou muito pequeno. Aí o que faz a incredulidade? Tem efeito de não deixar você orar, porque você não vai acreditar, então por que você vai orar? Você se sente muito pequeno. Entendeu? Ah, eu queria ser um médico, mas eu vou me conformar sendo um engraxate. Então, o que acontece? As pessoas vão se diminuindo. Não é superestimação, nem subestimação. A incredulidade é o ato de você se colocar nas mãos do Senhor, que Ele que é o grande, e Ele a seu tempo te exaltar. Você já viu que uma pessoa ela não consegue terminar nada quando ela começa com incredulidade? Ela não consegue terminar. Como diz uma brincadeira, já trabalhei em 17 empregos. Quantos anos você tem? 16. Meu Deus, não... 16 anos já trabalhou em 17 lugares, né? Quer dizer, não consegue levar à frente. Você, para acreditar, você precisa orar. Quando Deus te colocar num lugar, você tem que procurar ser frutífero naquele lugar. Deus também aborrece muito esse pecado de incredulidade. Foi por isso que o povo ficou no deserto. Vamos lá, Êxodo capítulo 14 e o versículo 12, né? E você vai ver ali que eles estão incrédulos, né? Ele diz assim: antes ser escravo no Egito que morrer nesse deserto. E eles pediram e morreram, né? Agora, vamos entrar no ponto de hoje, idolatria, queridos. A idolatria é tudo aquilo que impede Deus ser o primeiro na nossa vida. Tudo aquilo que toma a frente de Deus na nossa vida é idolatria. É o pecado mais fácil de cometer, o da idolatria. Quando você acredita nas suas próprias forças, quando você acredita na sua própria capacidade, você já está montando um bezerro de ouro. Você vai cuidar daquilo. Então, por causa disso, as pessoas param de orar, param de jejuar, né? Sempre que nós pensamos que Deus não liga para nós, nós arranjamos um bezerrinho para fazer. Ah, Deus não ouve mais minha oração, não. Seja sincero, não já veio isso na tua cabeça algumas vezes? Esse é um pecado. Sério. A idolatria, ela é um traço de insegurança. É você querer alguma coisa que seja palpável, seja alguma coisa que você possa acreditar, assim, então logo você acredita em você mesmo. A idolatria é todas as vezes que nós deixamos de confiar em Deus, criamos muleta para nos sustentar, especialmente quando nós não achamos que Deus está respondendo nossas orações, né? Então, esse é um pecado também que nós temos que combater.
Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos olhar um pouquinho aqui, voltando para o texto, Êxodo 19 agora, ou seja, após eles saírem de Elim, como diz aí, seguiu ainda mais para o sul, para o deserto de Sim, situado aí aos pés do planalto do Sinai. Ou seja, esse deserto fica entre Elim e o Sinai, aonde aqui os israelitas vão vivenciar pela primeira vez o milagre do maná. Esse local, então, é muito importante. Você vai observar, querido, que nesse sentido nós vamos encontrar aí o Sinai como um lugar muito especial. Por quê? Porque é onde Deus vai se revelar tremendamente, dando os 10 mandamentos, as leis que ele iria guiar o seu povo agora, daí para frente. Daí para frente, eles teriam mais ou menos 500 quilômetros de caminhada até a Terra Prometida. Na verdade, esses 500 quilômetros, num planejamento para aquele tanto de pessoas, no máximo mais 2 anos. Então, o plano deles, desde a saída do Egito, era chegar a Israel em 3 anos. A caminhada seria de 3 anos. Mas o pecado que veio evidenciar mesmo o castigo foi o da idolatria. Foi da idolatria. E culminando com o pecado da incredulidade, que é depois disso, incredulidade. Então, logo, aquela geração não pôde entrar. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. Você vai ver que nós estamos fazendo umas colocações aqui para nós nos orientarmos dentro das Escrituras. Deuteronômio capítulo 2, versículo 14. Vamos lá? Deuteronômio 2 e 14 está escrito assim: passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e nossa travessia do vale Zereda, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhe havia ajudado. Por que 38 anos? Porque, note bem, até eles chegarem ao Sinai, durou aproximadamente 1. Eles ficam mais 1 no Sinai, 2. Quando eles iam caminhar mais 1 para chegar, ou máximo 1 ano e meio para chegar à Terra Prometida, Deus então segurou eles. O que aconteceu em Cades Barneia? Vamos agora para Números. Vamos para Números porque eu preciso que vocês entendam isso. Números 14. Tá? Vamos ver Números 13, primeiro 26. Aí você já vai entender todo o caminhar. Números 13, diz aí que eles então, versículo 24. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel aonde? Leu comigo 26? Antes de Parã, não tem um nome aí? Olha lá, na minha Bíblia diz assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Então, Cádiz aí é Cádiz Barneia, que é o lugar onde
emperrou o negócio. Tá? E deram relatório a Moisés, no versículo 27. Por quê? Porque eles foram espiar. Né? E depois que eles espiam, que eles veem, olha o versículo 23, como é o relatório. 33, desculpe. Vamos no 31 para você entender melhor. Diz assim, o 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas, vê se isso não é um vírus. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra pela qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque. Diante deles parecíamos o quê? Gafanhotos. Quer dizer, aí emperrou o negócio. Não vai dar para ir. Olha o capítulo 14 agora, o que acontece, a reação do povo. Naquela noite, toda a comunidade começou a o quê? Chorar. De que jeito? Em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se. Depois dos mandamentos, depois de tudo tal, tudo prontinho, já vamos entrar na terra. Eles acharam de ser incrédulo. Pecaram então com no mínimo 4 pecados. Mas quando culminou com a incredulidade, eles não puderam entrar. Aonde está isso, pastor Nilson? Vamos lá para Hebreus agora. Eu não marquei esse texto na minha Bíblia, mas vou arriscar aqui agora, né? O capítulo 4. Né? Capítulo 4. É bom nós lermos o capítulo 4 de Hebreus, irmãos, para nós entendermos isso. Vamos lá. Visto que nos foi deixado a promessa de entrar no descanso, agora está falando de nós e nossa jornada, tá? Olha para mim um pouquinho. Como é que você tem que ler o livro de Hebreus? Você tem que ler assim, ó. É uma corrida para entrar no céu. O capítulo 11 diz que é pela fé. Você está caminhando também na sua jornada, olhando para Jesus, que já entrou lá. Você não pode ser incrédulo agora. O teu Moisés agora é Jesus. Só que nessa corrida, ele compara, por isso que nós vamos estudar. Eu estou dando um plano geral aqui, porque nós vamos minuciar isso aqui nos próximos estudos. Porque a primeira etapa de Êxodo nós já rompemos, nós vamos começar uma nova etapa agora. O primeiro livro, a primeira parte do livro de Êxodo termina no capítulo 18, o capítulo 19 já é outra parte. E quando ele está falando aqui de entrar, tem esse período, veja os regulamentos. Quer dizer, o que vai, quando você vai fazendo uma corrida, não tem todo um regulamento? Tem as regras. Então, o que acontece? Qual foi o que eles, digamos assim, embaraçaram? Puxa, eu queria que vocês entendessem isso, eu preciso de tempo. Mas quando a Bíblia diz lá, em Hebreus capítulo 12, nós vamos voltar já para o capítulo 4. Diz assim, deixando todo o embaraço. Vamos lá, Hebreus 12. Portanto, nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha. O que é tudo que nos atrapalha? Por exemplo, gordura atrapalha o corredor? Lógico que atrapalha. Então, ele precisa tirar a gordura. Tudo que atrapalha o corredor, ele tem que tirar.
que o corredor precisa, então? Ficar em forma. Roupa pesada atrapalha o corredor? Atrapalha. Então, ele tem que tirar tudo. Ele tem que colocar uma roupa leve, calçado adequado e, principalmente, ele tem que ter o foco, olhando para o alvo. O que o escritor aos Hebreus vai comentar? Nós estamos na mesma situação agora que Israel. E que você tem que tirar todo embaraço. Que embaraço que é? É os pecados. É a murmuração. Se você murmurar, você não corre bem. Se você for rebelde, você não corre bem. Se você for idólatra, você não corre bem. Quando você abandona todos os pecados, você vai ter uma carreira melhor de fé. Quantos estão entendendo a mensagem dessa noite? Então, o que Deus vai fazer com eles no monte? Vai dar as regras para que vocês caminhem bem. Não adultere, não cobice, não sejam idólatras. Olha como Deus deu todas as regrinhas. Vocês vão caminhar a minha carreira, mas não cobice a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo. E o escritor aos Hebreus aqui, o que ele diz? Deixando todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta. Você está numa corrida. A jornada do deserto é um símbolo. Por que é um símbolo? Antes de ler o capítulo 4, vamos para 1 Coríntios capítulo 10. Meu Deus, que glória desse tempo que correu demais. Eu não estou conseguindo dar conta. Mas vamos para 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10 você deve estudar detalhadamente, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10. Ele diz assim: irmãos, não quero que vocês ignorem o fato de que nossos antepassados estiveram sob a nuvem. Todos passaram pelo mar em Moisés. Todos foram batizados na nuvem no mar. Todos comeram do mesmo alimento e beberam da mesma bebida, pois bebia da rocha que acompanhava, e a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria dele, por isso os corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para quem? Você está lendo? Versículo 6. Essas coisas ocorreram, por exemplo, para quem? Para nós, para que não o quê? Cobicemos, não cobiçarás. Olha lá. Não cobicemos. Olha o versículo 7. Não sejam o quê? Idólatra. Não terás outro Deus além de mim. Olha lá. Como alguns deles foram. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para entregar a farra. Olha o versículo 8. Não pratique o quê? Prostituição. Não adulterarás. Então você vai ver que todos os mandamentos é para nós um treinamento para uma vida de corrida. Se não tiver santificação, ninguém verá o Senhor. Quantos estão entendendo? Está aqui, irmãos, está aqui. Que legal a Bíblia, né? Ela estabelece norma, estabelece princípio, estabelece diretrizes. Note bem, não pratique a idolatria, a imoralidade, a prostituição, como algum deles fizeram e morreu no dia 1000. Versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova, quer dizer, ficar murmurando, Senhor, o Senhor não vai fazer isso para mim? O Senhor não me dá uma casa? O Senhor só fica soltando bomba pela boca? O dia inteiro soltando bomba pela boca? Ainda bem que eu não sou Deus, senão eu já dava um tiro logo. Meu Deus do céu. Não, queridos, está aqui, ó.
para que não aconteça. Olha o versículo 11, irmãos, que lindo, olha. Estas coisas aconteceram a eles como exemplo e foi escrito como advertência para quem? Para nós, que estamos chegando no fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia, continue correndo a sua carreira. Vamos voltar para Hebreus capítulo 4, senão eu não consigo terminar o pensamento, a ideia. Volte comigo, Hebreus capítulo 4. Diz então aí o versículo 2. Lê aí o versículo 2. Lê aí. Lê, por favor, o versículo 2. Está vendo? Foi pregado. Mas qual é o segredo? Misturar a palavra com a fé. Eu acredito na palavra e eu vou prosseguir. Por que eles pereceram? Porque faltou fé. Se faltou fé, teve o quê? Incredulidade. Não acreditaram. Por que eles pereceram? E ele diz também a nós. Olha o versículo 3, gente. Pois nós, os que cremos, é que o quê? Entramos no repouso. Que repouso é esse? Não é mais a Canaã. Você já entrou em Cristo. Quer dizer, vamos imaginar como será a nossa viagem. Entrar em Cristo é a mesma coisa que pisar o primeiro pé na escada rolante. É só confiar agora. Que Ele é que vai levar a gente para o céu. Confia todo dia. Confia todo momento. E não tem que olhar para você. Qual é o problema da idolatria? Tinha um tempo, gente, que eu vivia pensando umas coisas erradas. Um dia, sai da minha cabeça. Eu não tenho que pensar mais as coisas que não deve. Eu reclamo comigo. Quem já viu o filme do Martim Lutero? Aqui. É bom que você veja. Já viu? Viu como ele briga com ele no filme? Diz que Lutero brigava muito com ele. Lutero expulsava os demônios de si mesmo. É, gente. Nós temos um monte de luta. Meu Deus, vou parar. Não deu para mim hoje aqui. Eu nem introduzi o que eu ia falar. Mas, irmãos, esse aqui é um assunto muito empolgante. A nossa jornada, irmãos, precisa ser feita. Vou terminar agora. Abra aí Hebreus capítulo 13. Agora eu termino. Não, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Versículo 18. Prepare. Se você não estiver preparado, você vai capaz de você morrer agora se você ler esse texto aí, viu? Esse é um dos textos mais tremendos da Bíblia, tá? Versículo 18. 12 e 18. Diz assim, ó, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e a estas que estavam em chamas, nem treva, a escuridão nem tempestade. Lembra lá daquela leitura que eu fiz no começo? Que eles não podiam nem tocar no monte? Ele está dizendo, vocês não chegaram nesse monte. Ao soar da trombeta, ao som de palavras traz, que os que ouviram rogaram que nada mais lhe fosse dito. Versículo 20. Pois não podia suportar o que estava sendo ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, deveria ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Olha o versículo 22 agora, é outro monte que nós chegamos. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram a milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujo nome estão escrito no céu. Vocês chegaram a Deus agora, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus,
mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha o versículo 25, segura na cadeira, porque o versículo 25 é o terrível. Cuidado, não rejeite aquele que está falando todo dia com você. Sabe quem que é esse? É o Espírito Santo. Ele está dizendo todo dia para você, ore, e você está rebelde, não está orando. Ele todo dia está dizendo para você, santifique, e você está rebelde, não está se santificando. Todo dia ele está falando para você, cuidado com a tua língua, você está rebelde. Você chegou a esse que fala, se os que recusaram ouvir aquele que advertia na terra não escaparam, quanto mais nós se desviarmos daquele que nos adverte do céu. Eu quero que você saia daqui pensando hoje em santificação, obediência e adoração. Você é um crente, meu irmão. Vamos parar com essa conversinha que as pessoas estão fazendo aí, de vir negociar com Deus, barganhar. Eu não vou entrar nessa fria dessas mensagens. Eu vou pregar o que a Bíblia manda. A Bíblia manda nós desviar do pecado. A Bíblia manda nós santificarmos. A Bíblia manda nós termos o nosso coração reto diante do Senhor. Porque quem habitará no santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Nós chegamos diante do Monte Calvário, onde Jesus morreu por nós. É o nosso mediador. Nós chegamos ao monte do Pentecoste, onde o Espírito Santo veio habitar em nós. E eu quero que você entenda, querido, se a lei foi severa, muito mais é a graça. Como escaparemos nós se no todo dia não pedir misericórdia? Todo dia clame a Deus sobre sua vida. Ande em santidade diante do Senhor. Quantos aceitam essa exortação nessa noite? Vamos ficar de pé, queridos. Que Deus nos abençoe a vivermos uma vida que realmente glorifique ao Senhor. Porque é muito sério o que nós estamos tratando. Nós estamos numa jornada, irmão. Olha, desculpa o meu nascimento, mas sabe o que acontece? Eu vejo, falando assim porque muitos obreiros que hoje só enrolam o povo. Não abre mais a Bíblia como devia. Só quer ele pensar só nisso aqui, ou no seu status. Eu resolvi no meu coração, não quero isso. Quero servir a Deus conforme eu aprendi. E aquele que está em pé, cuide para não cair, para permanecer firme no Senhor, sustentado pelo Senhor. O desejo do meu coração, irmão, é irmos juntos morar no céu de glória. O desejo do meu coração é que a igreja da Vila Morangueirinha sirva a Deus com reverência, temor e tremor, para nós, cada dia, podermos almejar a vinda do Senhor Jesus. Amém? Amém. Levante sua mão. Pai, nós nos rendemos mais uma vez a Ti, te dando graças por essa palavra. Não queremos cair no pecado, Senhor, de murmuração. Não queremos cair no pecado de rebeldia. Não queremos cair no pecado, Senhor, das imoralidades, da incredulidades. Não queremos cair no pecado, Senhor, ó Deus da incredulidade. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, porque Tu és um Deus santo, justo e perfeito.
e nós devemos lhe reverenciar, temer o seu nome, obedecer a tua palavra e andar nos teus mandamentos, Senhor, para ter uma vida que glorifique o Senhor. Nos dê graça, Senhor, sustenta cada servo do Senhor nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados e ajuda nós a olharmos para o Senhor, ajuda nós a guardarmos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma das perturbações. Livra-nos do mal, Senhor, e dá-nos força para caminhar, livrando-nos de todos os embaraços, Senhor, e correr a carreira que nos está proposta. Assim seja a tua graça sobre os teus filhos, nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo seja abundantemente derramada sobre cada um de nós. Amém? Amém. Olhe só um minutinho para mim. Irmãos, isso aqui é fora do culto agora. Eu queria que vocês